Muito obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Boa tarde, senhores e senhoras deputados, aqueles que estão aqui presentes nessa sessão ordinária e todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação. Eu venho a essa tribuna novamente, me pronunciei ontem de maneira bastante incisiva para tratar da questão do pagamento de aposentados e pensionistas desse Estado. O que foi feito ontem pelo governo do Estado ao publicar um decreto que coloca aposentados e pensionistas em último lugar da fila foi uma grande injustiça e uma grande falta de sensibilidade. Diria eu, uma covardia contra aqueles que mais precisam. Os aposentados e pensionistas, eles são talvez de todos os servidores públicos que recebem através do Estado, aqueles que têm uma condição social mais difícil. São pessoas no fim da sua vida, são pessoas que precisam de tratamento médico, são pessoas que têm uma necessidade absoluta de receber os seus proventos. E o que faz o governo do Estado? Coloca esses cidadãos, servidores, que doaram a sua vida ao Estado do Rio de Janeiro como a última das prioridades. Isso nós não podemos admitir. E essa casa demonstra hoje uma grande coesão a favor dessa matéria na defesa dos aposentados. Como a mesa diretora não colocou em votação na sessão de hoje o projeto de decreto legislativo que apresentamos ontem, com 42 assinaturas, nós, como havíamos nos comprometido, trabalhamos para obstruir a sessão. E dos 70 deputados estaduais, apenas 5 marcaram presença para as votações nesse plenário e, com isso, todas as votações foram adiadas por falta de quórum. Esperamos que na próxima terça-feira, próxima sessão que será realizada nesse plenário, possamos ter da mesa diretora a colocação em votação desse decreto legislativo, que, na nossa opinião, é fundamental para que voltemos a ter justiça na questão do pagamento dos servidores. Não podem os aposentados, logo eles, que contribuíram durante toda uma vida para a Caixa Previdenciária do Estado, mês a mês, com os descontos nos seus salários, esses servidores que pagaram adiantado para ter o conforto da aposentadoria na velhice, justamente esses serem os mais prejudicados. Ninguém tem dúvida e ninguém desconhece o tamanho da crise pela qual passa hoje o Estado do Rio de Janeiro. Mas não é correto causar uma discriminação desses aposentados e pensionistas em benefício a outras categorias. E eu diria aqui, em benefício, por exemplo, de funcionários que são de cargos comissionados de livre nomeação do Poder Executivo. Quer dizer, então, que alguém que não participou de um concurso público, que hoje serve ao Estado em cargo de livre nomeação, recebe os seus proventos antes dos aposentados que foram concursados e trabalharam uma vida inteira, deputado Valdec Carneiro. Isso não é justo, isso não é correto. E muito em boa hora, essa casa imediatamente se pronunciou contrária à medida do governo e solicita, através do decreto legislativo, ou determina, através do decreto legislativo, o cancelamento dessa decisão equivocada e injusta do governo do Estado. Esse tema é um tema que tem que ser prioridade dessa casa. Nós precisamos estabelecer uma igualdade, uma justiça. Sabemos que o Estado não tem recursos, sabemos que existem dificuldades para pagar os servidores da ativa, mas não podemos ter injustiças. É muito esquisito e eu não consigo maneiras de justificar como que um magistrado ou um deputado estadual como eu recebe integralmente os seus proventos e os aposentados parcelados com mais de um mês de defasagem. Isso não é correto. Isso é um tema que nós temos que tratar com muita seriedade. E a outra coisa, deputado Conte Bittencourt, são as medidas que o governo deveria estar tomando para enfrentar a crise.
Tivemos a visita aqui do governador em exercício há cerca de 15 dias atrás. Ele nos pediu uma série de sugestões para como o Estado poderia enfrentar essa crise. E nós demos uma série de sugestões. E até o momento, nenhuma dessas medidas foi implementada. Sugerimos o corte de secretarias, sugerimos o corte de cargos em comissão, sugerimos a suspensão da publicidade oficial, sugerimos que a lei que permite o parcelamento do IPVA, que poderia arrecadar até R$1 bilhão, fosse regulamentada pela Secretaria da Fazenda imediatamente, e até agora essa lei não foi regulamentada. Ou seja, o Estado, do seu lado, não está dando sinais à sociedade, aos servidores, aos aposentados e pensionistas, que está buscando soluções para que tenhamos recursos para fazer frente às nossas obrigações. E isso eu acho extremamente grave. Precisamos, nesse momento, num dia difícil e conturbado como o de hoje, medidas concretas do governo do Estado, uma sinalização concreta à sociedade carioca e fluminense do rumo que está sendo seguido para que possamos enfrentar as dificuldades que hoje enfrentamos. Vamos começar a dar o exemplo. O Poder Executivo, cortem secretarias, cortem cargos em comissões, equalizem os pagamentos. O que não pode é discriminar aqueles que mais precisam e aqueles que já pagaram na frente, anos e anos contribuindo com o seu desconto na folha de pagamento para as caixas de previdência do Estado. E, senhores deputados, tem uma outra questão que precisa ser endereçada também no dia de hoje, que diz respeito à penúria que vive o Estado do Rio de Janeiro e todas as nossas dificuldades. Nós não encontraremos um caminho sustentável para sair dessa terrível crise que se abateu sobre o nosso Estado sem a recuperação da economia brasileira. O Brasil está absolutamente paralisado. Essa paralisia do Brasil, ninguém compra, ninguém vende, só se demite. Isso gera uma aflição e uma insegurança social enorme. Isso só será superado com um novo rumo e uma decisão para o Brasil, que pode começar a ser tomada nesse domingo. E eu entendo e gostaria de dizer aqui, temos parlamentares de todas as correntes políticas. Nós precisamos, deputado Eliomar Coelho, qualquer que seja o resultado da votação da Câmara dos Deputados em Brasília no domingo, trabalhar para que o Brasil saia unido na segunda-feira e possa buscar a retomada da confiança e do investimento na nossa economia. Porque se isso não acontecer, a nossa arrecadação continuará caindo e nós vamos ter um efeito cascata de problema em cima de problema. Eu entendo que esse é um tema fundamental para o Rio de Janeiro. Não podemos ignorar que o que passa-se hoje em Brasília, com a perda da capacidade de governar do atual governo, isso precisa ser solucionado. E o mais importante será como nós vamos virar a segunda-feira. Se viraremos a segunda-feira como uma nação unida, com qualquer que seja o resultado, todos apostando no futuro do Brasil, ou se continuaremos um país dividido como esse país está dividido hoje. Então, acredito que a saída definitiva para a crise do governo do Estado do Rio de Janeiro e a crise que passa a nossa sociedade passa pela votação que será dada no Congresso Nacional no próximo domingo. Isso, para nós, é importante, nós estaremos atentos, nós temos uma posição clara com relação à falta de capacidade de governar que atingiu esse governo, precisamos virar essa página e precisamos de união para enfrentar as difíceis semanas e meses que teremos pela frente. Senhor presidente, era isso que eu queria dizer e continuo em obstrução, junto com a minha bancada e com as demais bancadas dessa casa, até que a mesa diretora coloque em votação o decreto legislativo que cancela essa medida tão injusta do governo do Estado e que nós possamos resgatar a dignidade dos aposentados e pensionistas do Rio. Eles não podem, em hipótese nenhuma, ficar em último lugar da fila. Eles têm o direito, eles conquistaram esse direito com anos de trabalho. Eles têm o direito de serem tratados com dignidade, de receberem
pelo menos de maneira equiparada aos demais servidores. O mais importante é sairmos desse atoleiro com medidas duras de corte de despesa e apostando no futuro do Brasil, na retomada da nossa economia. Muito obrigado, senhor presidente.